Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Gênesis 18, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão, perto do carvalho de Manri, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro daqueles homens e curvou-se até o chão. Disse Abraão: meus senhores, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que vocês lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer também a vocês o que comer, para que se recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. E então responderam: está bem, faça como você está dizendo. E Abraão, verso 6, foi apressadamente à sua tenda e disse a Sara: depressa, mulher, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um dos seus servos, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. E enquanto eles comiam, Abraão ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore, observando. Um deles então lhe perguntou: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: ali na tenda. E então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara, por sua vez, escutava a entrada da tenda atrás deles. Abraão e Sara, verso 11, já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de estar velha, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Verso 15, Sara teve medo, por isso mentiu, dizendo: não, eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Meus amados irmãos, a palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, nós que conseguimos pensar em alguns problemas que nos tiram o sono, problemas que nos deixam de forma desconfortável, que abalam a nossa fé, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é a seguinte: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela: existe algo impossível para Deus? Ah, mas o problema é complexo, é difícil, é longo, é misturado com tantas outras coisas. Existe alguma coisa impossível para Deus? Eu já vi muitas pessoas abordarem esse texto e lascarem o pau em Sara. Como é que pode? O Senhor fala, o Senhor promete, ela duvidou, ela riu, incrédula. Que coisa mais absurda. Mas eu quero lhe dizer que ninguém estava na situação dela. E se você entender a situação dela, você vai entender por que ela agiu dessa forma. Eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, que às vezes, ou todas as vezes, melhor dizendo, que a gente se deixa se desmotivar pelo Senhor, que a gente deixa a nossa fé se abalar e esfriar diante de um problema, a gente está dando o nosso risinho de incredulidade. Porque o nosso risinho de incredulidade, ele é sutil. Às vezes ele nem aparece no rosto, mas é aquele risinho de: será? Acho que não. Difícil. Se não conseguir antes, imagine agora. Muito cuidado. Porque como Sara, muitas vezes nós temos dado o nosso risinho de incredulidade, não porque não cremos, mas porque estamos
abalados, cansados, exauridos, desmotivados, lutando diariamente por uma situação que já teve tantas investidas que não deu certo, que chega ao ponto que você diz: eu acho que é a vontade do Senhor que fique assim mesmo. Talvez você esteja como Sara, já conformada de que aquele problema não será mais resolvido. Abraão e Sara, irmãos, estavam envolvidos numa situação muito complicada, cheia de limitações, e eu quero compartilhar algumas delas. Por exemplo, se você olhar para Abraão e Sara, você vai perceber que, dentre essas muitas limitações que eles estavam já enfrentando, uma delas era a limitação física. O texto diz isso. Verso 11 e o verso 12 deixa muito claro, não esconde. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Nós sabemos que ela tinha 90 e ele quase 100. E a Bíblia diz que já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso ela pensou consigo mesma: como é que pode isso? Se quando eu pude, se quando eu tinha condições, se quando todos os fatores cooperavam, contribuía, se quando tudo era mais fácil, eu não conseguia, imagine agora. Ela se vê como alguém que tem 90 anos. Ela já não ovulava mais. Ela já não possuía libido, e provavelmente Abraão muito menos. Ela não tem condições básicas de encarar a realidade de uma gravidez na idade que ela está. Uma outra limitação que você percebe que eles estavam enfrentando eram as limitações emocionais. Porque essa era uma promessa antiga, dada por Deus lá no início, que eles viram a vida passar e a promessa não se cumpriu. Sabe aquela coisa que você já perdeu a esperança? Ela já tinha a frustração social de ter envelhecido sem ter filhos. Vendo tantas mulheres, as mulheres dos seus criados, o povo que habitava naquela região, todo mundo tendo filhos, ela sem nada. Sem falar que muito provavelmente Sara ainda não tinha se recuperado, estava pagando um alto preço da decepção que ela teve por ter dado a ideia de oferecer a Abraão que fizesse um filho na escrava dela, que agora H tirava onda. H agora estava matando na unha, porque agora não era mais uma escrava qualquer, agora era a mãe do filho de Abraão. E pentelhava mesmo com Sara. Difícil, limitação emocional. E o que dizer, irmãos, das limitações sociais? Porque quem iria acreditar numa ideia como essa? Se na história nunca havia tido um referencial, isso nunca tinha acontecido antes. Ela não podia olhar e dizer assim: ah, mas isso aconteceu com fulano e tal. Não, não aconteceu com ninguém. Se acontecesse, era a primeira vez. E se Abraão e Sara saíssem dizendo: Deus disse que a gente vai ter um filho, dizer assim: caducou. Esquizofrenia, é velhice, não pode. Limitações sociais. De repente, você está me ouvindo falar das limitações de Sara e de Abraão, e talvez agora você se coloque melhor no lugar dela. Talvez agora você perceba por que ela riu. Não porque ela não cria em Deus, mas porque o problema já estava muito difícil no seu coração. Porque talvez o seu problema, por sinal, possua alguma dessas limitações que também dificultam ou impossibilitam a realização do seu problema. Talvez você esteja como Sara, conformado com a sua vida. Conformado o fato de envelhecer e não ter visto a promessa cumprida. Talvez, em muitas áreas da sua vida, você esteja como Sara, rindo. Mas olhe mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Se ela estiver dormindo, você dá um peteleco, sacode ela e pergunta assim: há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Irmãos, por que essa história está registrada na Bíblia? Porque de tantas experiências que Abraão e Sara teve com Deus, e não tem todas, obviamente, mas essa foi selecionada pelo Espírito Santo para ser registrada para a gente. Certamente, irmãos, entre muitos motivos, é para que a gente não esqueça de algo muito importante a respeito de Deus. É que quando Deus faz uma promessa, algumas coisas estão em jogo. Quando Deus faz uma promessa para mim e para você, está em jogo o seu amor, está em jogo a sua glória, está em jogo a sua honra, está em jogo a sua soberania. Quando Deus faz uma promessa, irmãos, está em jogo a sua honra. Porque a Bíblia nos apresenta um Deus que não mente,
que não falha, que não se esquece, que não muda. Ele é fiel. Então ele não pode prometer e desistir. Quando Deus nos faz uma promessa, irmãos, está em jogo o seu amor. Porque a Bíblia nos apresenta um Deus que servimos, que Ele é quem tem prazer e interesse de nos abençoar. Se depender da gente, a gente foge. Ele vai atrás e traz de volta. É Ele quem move céus e terras para cuidar de nós e nos trazer para perto. Quando Deus nos faz uma promessa, irmãos, está em evidência e em jogo a sua glória. Porque quando Deus promete e Deus cumpre e Ele age, é o seu nome que é glorificado. Porque as pessoas ficam estarrecidas com o impossível, com o milagre que só Deus faz. Quando Ele faz, quando Ele cumpre a sua promessa, o nosso testemunho impacta aqueles que não conhecem a Deus. A sua glória está em jogo. Quando Deus promete, irmãos, a sua soberania está em jogo, porque se Ele prometeu é porque Ele pode, quer e vai fazer. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mas para pensar. Eu gosto desse texto. Esse texto tem muita coisa que não dá para esgotar em um único sermão, mas eu fico pensando, Deus operou um milagre na vida de Sara, mesmo Sara não crendo. Te parece estranho isso? Sabemos que Deus exige que o seu povo ande pela fé, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus exige que o seu povo ande pela fé. Sem fé é impossível. Mas, ainda que isso seja verdade, eu aprendo nesse texto que ele não está limitado à nossa fé. Deixa eu explicar. A misericórdia de Deus não só contempla a minha necessidade, que eu preciso de um milagre, mas ela também compreende a minha limitação. Deus sabia que Abraão e Sara desejavam e não podiam ter um filho, mas Deus também entendia a limitação do cansaço, da idade, das frustrações. Deus promete e faz, irmãos, porque Deus é bom. Porque o seu amor é imutável. Porque seu amor é incondicional. Com ou sem fé, Ele cuida de você, Ele ama você, Ele cumpre as suas promessas. Ela não creu, mas Deus agiu em favor dela. Não devemos ter vergonha, irmãos, de apresentar a Deus as áreas da nossa vida em que estamos confusos, desencorajados. Não é vergonha admitir Deus. Eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor me ama, mas eu estou tão desgastado nessa área. Nós precisamos ser sinceros, irmãos. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque isso não muda nada, Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos. Eu preciso que você entenda que algumas áreas da nossa vida são realmente difíceis de crer, mais do que outras. Tem coisa que você não duvida, porque você já viu muitas vezes Deus fazer, mas tem outras áreas, dependendo da área, que é difícil crer, porque envolve sentimentos, envolve fragilidades, envolve uma história que está por trás, mas deixa eu dizer isso, Deus sabe disso. Deus conhece o seu coração, e você não é menos amado, porque você está cansado e desgastado, porque às vezes o riso de incredulidade surge no seu rosto, por causa de um problema que já está tão dolorido na sua vida. O trabalhar de Deus em nossas vidas é maravilhoso, porque é um trabalhar progressivo. A gente olha para o texto e a gente vê o milagre. Qual é o milagre? Alguém vai dizer, era estéril e Deus lhe deu um filho. Não, o milagre começou muito antes. Filho é só o detalhe, filho é o final do milagre. Deus começou, amados irmãos, antes de dar o filho a Abraão e Sara, a operar na vida deles outros milagres. Por exemplo, Deus começou a trabalhar o emocional de Sara e Abraão, porque Deus manda os seus mensageiros. Ora, Deus sabia ou não sabia que Sara ia rir? Sabia ou não sabia? Mas mandou seus mensageiros. Mandou seus mensageiros para preparar o seu coração, para que na hora que ela risse, imaginando que ninguém estava vendo, porque ela estava lá sozinha na sua tenda, Deus a confrontasse e você riu. E Deus assegurasse, dizendo assim, mas eu estou dizendo que o filho vai vir, porque eu quero abençoar. Deus começou a trabalhar o emocional dela.
Eles não foram tomados de surpresa, eles foram preparados para ver o milagre de Deus. Deus começou a operar um milagre no seu biológico, irmãos. Porque duas coisas precisavam acontecer para que um filho viesse. Primeiro, restaurar a ovulação de Sara. 90 anos. E sem falar que precisava restaurar um milagre nos dois, a libido, para os dois terem prazer, para os dois conseguirem trabalhar. Imagine a dificuldade que seria. Reumatismo de um lado, artrose do outro, né? Achar uma posição, ia ser um negócio difícil demais. Milagre de Deus, agindo no seu biológico, para que o milagre acontecesse. Mas, meus amados irmãos, Deus não só agiu no emocional e no biológico, mas Deus agiu também no seu fisiológico. Olha que milagre lindo. Porque Deus pega uma mulher idosa, que necessitava voltar a ter condições normais de fecundar, de manter a gestação por 9 meses e ainda manter uma saúde regulada, as taxas todas normais, sem pré-natal, para ter um filho, um parto normal. Porque provavelmente, doutor Leão, não tinha ainda a cirurgia, né? Era normal, parto humanizado. E ela tinha que ter saúde para amamentar, para cuidar desse menino, com quase 100 anos. Milagre de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela mais uma vez: existe alguma coisa impossível para o Senhor? A história termina dizendo que Deus preservou a vida de Sara, e o menino nasceu, perfeito, parto normalíssimo. Porque não existe nada impossível para Deus. Se o seu problema é complexo, é doloroso, é humilhante, está enraizado com outros problemas, pode ser uma obra direta do inferno contra você, pode ser a maldade e a perversidade de alguém que se levanta para você, pode estar sepultado 4 dias e já cheirando mal. Não existe nada impossível para Deus. Nós precisamos voltar a sonhar os nossos sonhos. Nós precisamos voltar a sonhar as promessas de Deus. Eu quero lhe dizer nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando algumas coisas não acontecem na vida da gente, como queríamos, como orávamos, não é porque se tornaram difíceis para Deus. Quando algumas coisas ainda não aconteceram, muito provavelmente é porque elas estão na fase que eu chamo de TFP. Não é TPM, é TFP, quase, parecido. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: se não aconteceu ainda, pode estar nas fases TFP. Agora vê se você memorizou sem eu falar. Repita sozinho agora. Diga para outra pessoa. A fase TFP, meu irmão. O que é TFP, pastor? Que invenção é essa? Tem que ficar bonito na câmera. TFP, tempo. Pode ser que não aconteceu porque ainda não estão no tempo. Isso significa que você pode não estar preparado para receber a bênção, ou isso pode significar que o tempo da prova, da provação, não acabou, e aí a bênção não chegou. Pode ser que não tenha acontecido por causa do tempo. Se você não está preparado ainda, Deus não vai mandar. Se a prova ainda está lhe ensinando, lhe amadurecendo, lhe preparando para as coisas que virão, ainda não vai acontecer. Mas pode ser que as coisas ainda não aconteceram na sua vida por causa do F, porque não é dessa forma. Deus vai chegar lá, Deus vai responder, mas não é do jeito que você espera. Não é da forma como você está pedindo, é de outro jeito. E aí você está focado e diz assim: Senhor, vou levando para o culto, o Senhor converte lá, aí não acontece lá. Pode ser que não seja dessa forma, mas Deus vai agir. Espere, aguarde. Ou pode ser que seja por causa do P, não é do propósito. Não aconteceu porque não é do propósito de Deus. Em outras palavras, não foi isso que Deus planejou para você. Se você deseja estar orando por algo que Deus não planejou para você, não vai acontecer, porque o amor dele é tão grande que Deus só lhe dá o melhor.
Mas não é porque ficou difícil. Para Sara, irmãos, no caso de Sara, o tempo não era quando eles eram jovens. A forma não é como eles planejaram através de Agar. E o propósito é para que eles aprendessem que Deus nunca se esquece. Ele sempre cumpre suas promessas. Nós servimos a um Deus que não se esquece. Nós servimos a um Deus que não perde o controle de nenhuma situação. Ele sempre cumpre as suas promessas. No tempo dele, na forma dele, com o propósito dele, você precisa continuar crendo. Quem entendeu, diga amém. Qual é mesmo o seu problema? Qual é mesmo o problema? Você lembra? Aquele problema do início, lembra? É difícil para Deus? Esse problema é difícil para Deus? É impossível para Deus? Está preparado para receber o milagre? Eita, Léo! Hoje está parecendo igreja pentecostariana, né, do Jordão Alto. Não é assim não. É Bíblia. Vamos parar com isso. Gente, está preparado para o milagre? Nós precisamos, para estarmos aptos de recebermos a promessa de Deus, o impossível de Deus, o milagre de Deus, nós precisamos aprender algumas lições com a vida de Sara e Abraão. E a primeira lição que eu preciso aprender com vocês nessa noite é que para ser apto ao milagre, para ver o impossível de Deus na nossa vida, nós precisamos estar com o nosso coração livre da amargura. Repita comigo: é preciso estar com o coração livre da amargura. Olha só, o sonho de Sara era ser mãe, é claro. Nunca aconteceu. Mas ela não estava revoltada com Deus. Ela não estava triste com Deus. Ela não estava culpando Deus. Ela não estava deixando de adorar a Deus. Ela não culpou a Deus, porque o seu sonho ainda não tinha acontecido. Isso faz toda a diferença. Eu conheço muitas pessoas que se deixaram amargurar pela frustração, pelas expectativas que não foram atendidas, por algo que pediram e não aconteceu, e se amarguraram, abandonaram o ministério. Algumas pessoas se afastaram da família, se afastaram de amigos, se afastaram da igreja, por causa de problemas e decepções. Quem deseja estar apto para receber o milagre de Deus, precisa estar com o coração livre de amargura. Ela estava triste, mas ela não estava revoltada. Ela continuava crendo e servindo ao Deus dela. Aqueles que se desanimam porque não receberam a bênção, estão dando sinais de que estavam mais preocupados com a bênção do que com o abençoador. A gente precisa viver certos cânticos que a gente canta. Se Deus fizer, se não fizer, mas eu não adoro pelo que Ele, eu adoro pelo que Ele. É difícil viver isso, é fácil cantar, é difícil viver. Mas é isso que Sara vivia com Abraão. Frustrados, sim. Revoltados, não. Tristes, sim. Mas desacreditados do Senhor, não. Segunda coisa que a gente aprende, você está com o seu coração firme para ver o milagre de Deus? Crê no milagre de Deus, sim ou não? Segunda coisa que a gente aprende, irmãos, com Sara e Abraão, é preciso estar disposto a encarar alguns sacrifícios. Quem está desejoso, está apto para um milagre, desejoso de ver o impossível de Deus, precisa estar disposto a encarar alguns sacrifícios. Você pode repetir isso comigo? É preciso estar disposto a encarar sacrifícios. Veja, não importava o tempo para Sara. Sara teria que passar pelos sintomas da gravidez, ela teria que encarar as limitações do seu corpo, ela teria que encarar um parto. Não seria fácil. Não seria fácil. Especialmente com 90 anos. Já não era fácil mais jovem, com a medicina, com a tecnologia da época, muito menos com 90 anos. Mas ela estava disposta, mesmo aos 90, ainda ver o milagre de Deus
na sua vida. Mesmo que agora fosse mais doloroso, mais sacrificante, ela estava disposta. Irmãos e irmãos, eu sei que isso não tem aqui na igreja do Jordão Alto, não. Tem em outras igrejas, porque eu conheço isso em outros lugares. Aqui não tem, não. Mas tem gente, irmãos, que está tão acomodada. Há pessoas que estão tão assim, está esperando tudo cair do céu. Está esperando cair tudo pronto do céu, sem querer fazer nenhum sacrifício. Você quer que os familiares sejam convertidos, mas não quer renunciar a nada. Você quer que a bênção chegue, mas não tem tempo para nada. Você não faz nada para Deus. É complicado. Eles estavam dispostos a encarar sacrifícios. Como está, meu irmão, a sua disposição para se sacrificar pelo seu milagre? Como está a sua disposição para se sacrificar pelo seu milagre? Porque você tem a sua parte. Você tem a sua parte nesse processo de Deus para que o impossível aconteça. Terceira coisa que eu aprendo, irmãos, com Sara e Abraão, e só tem essas duas últimas agora, a terceira e a quarta, e eu termino. Não durma, não. É preciso, amados irmãos, ter coragem de abrir mão do passado. Repita comigo, é preciso ter coragem de abrir mão de algumas coisas do passado. E o que era o passado de Sara e Abraão aqui? Era Ismael. Veja que situação difícil. Ismael não tinha culpa de nada. Foi um filho planejado pela mente humana. A gente tentando dar solução às promessas de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Às vezes a nossa ajuda só atrapalha. Ismael não tinha culpa. E é por isso que Deus, ele promete a Abraão que cuidaria de Ismael. Está lá no capítulo 21, a partir do verso 12 e 13, que Deus diria, olha, minha promessa é com Isaac, mas eu vou cuidar de Ismael. E ele também será uma grande nação. Não se preocupe, eu cuido. Mas não dá para os dois ficarem juntos. Você tem que mandar Agar e Ismael embora. Olha que situação difícil. Olha que situação. Ismael representava escolhas humanas, planejamento e projeto humano. Ismael nunca foi o propósito de Deus. A promessa de Deus é: Sara lhe dará um filho. Não uma escrava, não uma egípcia, não Agar. Era Sara. Ser capaz de fazer escolhas difíceis. Abrir mão do passado, coisas que você conquistou, que você lutou para conquistar, mas não foi da maneira correta, não foi como Deus queria, não era projeto de Deus, foi sob outra perspectiva. Se você quer começar uma nova caminhada, você precisa ter coragem de abrir mão do seu passado, de suas conquistas, daquilo que não glorifica a Deus, daquilo que é uma brecha, daquilo que é uma tentação, daquilo que não vai firmar você no projeto de Deus, no milagre de Deus. Você está disposto a abrir mão daquilo que foi a sua conquista, mas não vem de Deus? Você crê que o Senhor pode fazer o impossível e lhe dar aquilo que Ele prometeu, porque aquilo que Ele prometeu, Ele mesmo faz? A última lição, irmãos, que nós precisamos aprender com Abraão e Sara, para que estejamos aptos para ver o impossível de Deus na nossa vida, é que nós precisamos estar comprometidos em dar glória a Deus. A glória, no final, precisa ser de Deus. E parece que o que eu estou dizendo é muito fácil, mas também de uma forma muito sutil, a gente consegue tirar a glória de Deus e assim, gostou? Eu me esforcei muito. Minha habilidade, me preparei para isso. Trabalhei muito, me esforcei muito, ralei muito. Mas se nós queremos ver o impossível de Deus na nossa vida, irmãos, é preciso que a gente seja capaz, esteja comprometido, de custe o que custar, aconteça o que acontecer, o que Deus fizer, essa glória precisa ser dada a Deus. No capítulo 21, no versos 6 e 7, olha o que é que diz essa passagem, 21, 6 e 7. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou:
quem diria a Abrão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na minha velhice. A Bíblia diz, irmãos, que a primeira coisa que Sara fez quando Isaque nasceu foi reconhecer a providência e o milagre de Deus. Foi Deus. Quem podia imaginar? O que vão dizer? Deus fez isso na minha vida. É preciso, amados irmãos, que entendamos que este impossível que você compartilhou, que você pensou muitas vezes, chega na nossa vida, para que o Senhor trabalhe o nosso orgulho. Porque com certeza você já tentou resolver isso de muitas vezes. Alguém já tentou lhe ajudar. Você já tentou muitas iniciativas. Rodou, mas continuou no mesmo lugar. Você precisa entender que quem nos desloca, quem nos faz andar, quem prospera o nosso caminho, quem vai adiante de nós, é Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. E ele permite que coisas aconteçam e permaneçam na nossa vida, até a gente entender essa lição. Porque quando o milagre chegar, isso será um troféu, um testemunho para a glória de Deus, para que muitas pessoas vejam, creiam, sejam impactadas, sejam abençoadas, mas a glória tem que ser de Deus. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Seu problema não é, nunca foi e nunca será.